quanto a intervenção das instituições financeiras pode ser eficaz na preservação do meio ambiente? Olá, bem-vindos ao programa Ecovisão. A perspectiva de hoje estará centrada na inclusão das instituições financeiras no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Mas antes de irmos à reportagem, é importante conferirmos aquilo que é a rubrica Ecodicas, pois trata-se de um espaço que dá perspectivas para a preservação do meio ambiente, porque afinal de contas esse é um dever cívico. Acompanhe. A poluição dos rios por plásticos é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Sacos, garrafas, embalagens e microplásticos acabam sendo descartados de forma inadequada e chegam aos cursos de água, prejudicando peixes, aves e toda a cadeia alimentar. Além disso, a presença de lixo plástico nos rios compromete a qualidade da água e aumenta o risco de doenças para as comunidades que dependem desses recursos hídricos. Cada um de nós pode fazer a diferença para reduzir esse problema. Evitar o uso de sacos plásticos descartáveis, optar por garrafas reutilizáveis e separar corretamente o lixo reciclável são atitudes simples, mas eficazes. Participar de campanhas de limpeza de rios e margens ajuda não apenas a retirar o lixo já presente, mas também a conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os recursos hídricos. Outra medida importante é incentivar práticas sustentáveis dentro de casa e na comunidade. Compostagem, redução do consumo de embalagens e do uso de produtos de plástico descartável ajudam a diminuir o volume do lixo que chega aos rios. Lembre-se, cada pedaço de plástico que deixamos de descartar de forma errada é um passo para os rios mais limpos, peixes mais saudáveis e o meio ambiente mais equilibrado. Após conferir dicas imperiosas no que diz respeito à preservação do meio ambiente, é momento agora de relembrar a edição passada, onde estivemos a falar das áreas de conservação, na voz do ambientalista Felipe Nguenha. A poluição dos rios por plásticos é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Sacos, garrafas, embalagens e microplásticos acabam sendo descartados de forma inadequada e chegam aos cursos de água, prejudicando peixes, aves e toda a cadeia alimentar. Além disso, a presença de lixo plástico nos rios compromete a qualidade da água e aumenta o risco de doenças para as comunidades que dependem desses recursos hídricos. Cada um de nós pode fazer a diferença para reduzir esse problema. Evitar o uso de sacos plásticos descartáveis, optar por garrafas reutilizáveis e separar corretamente o lixo reciclável são atitudes simples, mas eficazes. Participar de campanhas de limpeza de rios e margens ajuda não apenas a retirar o lixo já presente, mas também a conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os recursos hídricos. Outra medida importante é incentivar práticas sustentáveis dentro de casa e na comunidade. Compostagem, redução do consumo de embalagens e do uso de produtos de plástico descartável ajudam a diminuir o volume do lixo que chega aos rios. Lembre-se, cada pedaço de plástico que deixamos de descartar de forma errada é um passo para os rios mais limpos, peixes mais saudáveis e o meio ambiente mais equilibrado. Mudanças climáticas tornaram-se um dos temas centrais do debate ambiental, social e econômico à escala global. Fenômenos extremos como cheias, secas prolongadas,
ciclones e ondas de calor deixaram de ser episódios isolados e passaram a ocorrer com maior frequência e intensidade, afetando diretamente a vida das populações, sobretudo nos países mais vulneráveis. Em Moçambique, estes impactos são cada vez mais visíveis, refletindo-se na destruição de infraestruturas, na insegurança alimentar e no agravamento das desigualdades sociais. E neste contexto que se impõe uma reflexão profunda sobre as causas, os impactos e as estratégias de adaptação às mudanças climáticas, com particular atenção à forma como as comunidades podem tornar-se mais resilientes face a estes desafios. O ambientalista Filipe Ngwenha explica que as mudanças climáticas constituem um dos maiores desafios ambientais da atualidade, caracterizando-se por alterações profundas e duradouras nos padrões climáticos do planeta. Segundo Filipe Ngwenha, essas mudanças manifestam-se através do aumento da temperatura média global, da irregularidade das chuvas e da intensificação de fenômenos extremos. Ngwenha sublinha que, embora o clima da Terra sempre tenha variado ao longo da história, a rapidez com que essas transformações ocorrem atualmente está diretamente ligada a ações humanas, sobretudo à emissão excessiva de gases de efeito estufa resultantes da queima de combustíveis fósseis, da desflorestação e da poluição industrial. Sabemos que o nosso país está localizado numa zona de exposição aos eventos extremos, o que faz com que o país sofra várias vezes com ciclones, cheias, tanto de eventos extremos. E o que quer dizer que nós devemos estar preparados para enfrentar este cenário. Nesta sala nós apresentamos algumas imagens que é o impacto dos eventos que aconteceram nas várias províncias, mas isso tudo com o objetivo de criarmos condições para mitigar os eventos extremos, através da adaptação e da mitigação. Sabemos que temos que poupar os recursos que existem, portanto, cozinhamos a carvão, cozinhamos a lenha, mas é importante perceber que são recursos esgotáveis. Portanto, é importante haver um uso sustentável destes produtos. Mas também temos como conservar a nossa casa. Nós temos que construir de forma que a nossa casa não sofra com eventos extremos. A cobertura do nosso edifício, a fundação, as paredes, de forma a resistirem às mudanças climáticas. Todos sabemos que as mudanças climáticas têm duas fontes. Uma é a própria temperatura, a mudança da temperatura, mas mais do que isso é o próprio homem, a atividade que o homem exerce no planeta que prejudica o ambiente. De acordo com o ambientalista, os efeitos das mudanças climáticas são mais visíveis em várias regiões do mundo e, de forma particular, em países vulneráveis como Moçambique. O ambientalista afirma que o regime das chuvas tornou-se cada vez mais imprevisível, com precipitações intensas concentradas em curtos períodos, provocando inundações repentinas, destruição de infraestruturas e perda de vidas humanas. Em contrapartida, há regiões que enfrentam longos períodos de seca, comprometendo-se a produção agrícola e agravando a insegurança alimentar. Para Filipe Ngwenha, este cenário demonstra que as mudanças climáticas deixaram de ser um problema ambiental abstrato e passaram a afetar diretamente a sobrevivência das comunidades. Antes da construção da fábrica, há um elemento-chave que deve ser elaborado para a construção da fábrica. Tem que fazer-se um estudo de impacto ambiental. Quando se faz o estudo de impacto ambiental, dita quais são as normas que devem ser observadas para aquela fábrica. É certo que a fábrica liberta sim o fumo, mas há um limite de libertação do fumo nocivo que deve acontecer. Então, esse controle é feito através da água. Temos aqui a instituição aqui ao lado, que é a instituição que faz o controle ambiental. Então, eles são responsáveis para investigar, penalizar as pessoas que libertam o excesso de fumo nocivo à vida humana. Não diria o tempo determinado, é a quantidade de fumo nocivo que eles podem libertar. Aliás, o fumo nunca deve ser nocivo. Tem que haver um tratamento, um sistema de tratamento para o que for libertado não prejudique
nas comunidades. O ambientalista alerta ainda que as consequências negativas nas mudanças climáticas vão muito além dos danos materiais. Guenha refere que a agricultura, principal fonte de sustento de grande parte da população, sofre perdas constantes devido à irregularidade das chuvas e à degradação dos solos. A escassez de água potável, segundo o ambientalista, aumenta o risco de doenças e agrava a condição de vida das populações mais pobres. Guenha destaca também os impactos sociais e emocionais, afirmando que famílias que perdem casas e meios de subsistência enfrentam traumas profundos, instabilidade psicológica e um sofrimento permanente de insegurança. Logo no início eu falei que as mudanças climáticas surgem de dois aspectos. Um, que é a própria temperatura, mas mais do que isso é o próprio homem. As ações do homem ditam o desconforto que acontece. Se nós andamos a queimar as florestas, sabemos que as florestas são o maior produtor de oxigênio para a nossa vida. Então, se queimamos, estamos a criar uma situação contrária. Há eventos que podemos alterar, mudar, para não precipitar as temperaturas elevadas. Se eu tenho uma área que tem uma temperatura boa e vou lá fazer o incêndio, logicamente o fumo vai incomodar todas as pessoas que vivem naquela zona. Então, a ação humana tem estado a prejudicar as várias regiões do nosso país. Sabemos que ainda não temos a consciência de não fazer queimadas descontroladas. E acontecem. Muitas vezes as pessoas, quando querem produzir, vão lá, não tiram o capim, mas queimam o capim. Mas ao queimar o capim estão a prejudicar o solo. Estão a reduzir a fertilidade do solo para poder termos os produtos que precisamos para a nossa alimentação. No entendimento de Filipe Nguenha, a questão das habitações assume um papel central de debate sobre a adaptação às mudanças climáticas. O ambientalista sustenta que muitas casas continuam a ser construídas sem qualquer consideração pelos riscos ambientais, em zonas vulneráveis a cheias, erosão e deslizamento de terra. Segundo Nguenha, estas construções frágeis acabam por transformar-se em tragédias anunciadas sempre que ocorrem fenômenos climáticos extremos. Filipe Nguenha defende que a adaptação climática deve começar pela forma como as comunidades planeiam e constroem os seus espaços de habitação. Os desafios ambientais se tornaram cada vez mais evidentes e o envolvimento das instituições financeiras na promoção do desenvolvimento sustentável assume um papel determinante. Através do financiamento de projetos econômicos, os bancos e outras entidades financeiras influenciam diretamente a forma como as empresas operam e geram os impactos ambientais das suas atividades. A adoção de critérios ambientais no acesso ao crédito surge assim como um instrumento estratégico para a proteção do meio ambiente e para a consolidação de práticas empresariais responsáveis. Diante disso, o jurista Anísio Chiote defende que o papel das instituições financeiras na proteção do meio ambiente tem vindo a ganhar relevância à medida que estas assumem maior responsabilidade social e ambiental no financiamento de projetos econômicos. Segundo Chiote, ao financiar iniciativas empresariais, os bancos e demais instituições financeiras deixam de ser meros intermediários econômicos e passam a ser agentes ativos na prevenção de danos ambientais, sobretudo quando condicionam o acesso ao crédito ao cumprimento de normas ambientais rigorosas. Para o jurista, esta postura contribui para a redução dos impactos ambientais negativos que determinadas atividades empresariais podem provocar, especialmente nos setores da indústria, mineração, construção e energia. O papel das instituições financeiras na proteção do meio ambiente tem se verificado através do financiamento de projetos, investimentos que visam reduzir os impactos ambientais que são causados, que podem ser causados por algumas empresas. E um dos mecanismos é através da concessão, por exemplo, de garantias bancárias de concurso para que certas empresas possam concorrer em alguns projetos publicados ou tornados públicos
pelo Estado que visam a manutenção do meio ambiente. O que acontece é que, em certas circunstâncias, para a realização de certas atividades, quando é o Estado a lançar um determinado concurso, exige que sejam prestadas algumas garantias em que uma certa instituição financeira vai colocar lá o seu nome, garantindo com que certa instituição possa vir a executar aquela atividade ao concorrer para a realização de um certo projeto que visa reduzir os impactos ambientais. Não só as garantias de concurso, as garantias bancárias de concurso, existe um leque de garantias bancárias que são disponibilizadas pelas instituições financeiras, como é uma garantia bancária de adiantamento, garantia bancária de boa execução. O essencial é que todas elas visam garantir, a instituição financeira vem dar o seu nome, garantindo com que aquela mesma empresa que irá concorrer ou que irá realizar a atividade possa cumprir com as obrigações contratuais que estarão lá estabelecidas. Relativamente aos critérios exigidos para o financiamento, Anísio Chiota entende que é expectável que as instituições financeiras estabeleçam ao nível interno um conjunto claro e bem estruturado de políticas e procedimentos ambientais. Essas políticas, explica, devem incluir a exigência de licenciamento ambiental válido, estudos de impacto ambiental, planos de mitigação de riscos e mecanismos de monitoria contínua dos projetos financiados. Para os juristas, esta prática não só protege o meio ambiente, como também salvaguarda as próprias instituições financeiras de riscos legais, reputacionais e econômicos, uma vez que o financiamento de projetos ambientalmente irresponsáveis pode resultar em sanções, perda de credibilidade e prejuízos financeiros. É o expectável que todas as instituições financeiras de Moçambique possam estabelecer a nível interno da própria instituição um conjunto de políticas e procedimentos que devem ser observados como requisito pré-contratual para que se possa estabelecer essa relação jurídica contratual de financiamento a certas instituições. E uma das questões que pode se exigir pelas instituições financeiras, as sociedades de crédito, é a apresentação do licenciamento ambiental em relação a todos os projetos que, de certa forma, têm um impacto significativo ao meio ambiente. Além da questão do licenciamento ambiental, a apresentação de toda a documentação relevante que atesta que aquela mesma entidade realizou aquilo que é a avaliação do impacto ambiental com vista a verificar os níveis de impacto ambiental que aquele mesmo projeto a ser desenvolvido pode vir a causar ao meio ambiente e à sociedade no seu todo. Uma outra questão que pode ser observado, isto verifica-se no ano passado, 2025, registramos a criação pelo Banco de Moçambique do aviso 6/GBM/2025, que vem estabelecer um conjunto de diretrizes que devem ser observados pelas instituições financeiras na concessão de crédito, concretamente diretrizes de avaliação de risco climático que deve ser observado pelas instituições financeiras. E este mesmo aviso vem estabelecer que as instituições financeiras devem criar mecanismos de avaliação, monitoria e mitigação do risco climático no processo de concessão de crédito financeiro. Portanto, com este aviso é expectável que as instituições financeiras venham incluir nos seus procedimentos e políticas internas no processo de concessão de crédito normas climáticas, normas que visam garantir com que as empresas sigam certos requisitos e procedimentos para que possam ter acesso ao financiamento e tais requisitos que visam a proteção do meio ambiente. Por sua vez, acredito eu que nessas mesmas políticas e procedimentos a serem respeitados pelas instituições financeiras, assim também como pelos clientes, pode-se estabelecer lá cláusulas que, não sendo respeitadas pela instituição que visa obter o financiamento em uma operação que visa financiar uma atividade que pode vir a lesar o meio ambiente ou de risco
provável de danos ao meio ambiente, que se estabeleça lá cláusulas que podem determinar a cessão unilateral do contrato por parte da instituição financeira, caso tais políticas não sejam observados pelo cliente, neste caso do banco. Chiotti sublinha ainda que é imperioso investir na formação e consciencialização dos funcionários das instituições financeiras, de modo a incutir na sua atuação diária as práticas corretas de preservação do meio ambiente. No seu entender, quando os quadros bancários compreendem a importância das questões ambientais, tornam-se mais capazes de avaliar riscos, exigir conformidade legal e promover decisões financeiras alinhadas com o desenvolvimento sustentável. Para o jurista, a proteção ambiental deve fazer parte da cultura institucional dos bancos e não ser encarada apenas como uma obrigação formal ou burocrática. De educação dos funcionários da instituição financeira, neste caso estou a falar dos colaboradores, no sentido de trazer profissionais que lidam com o meio ambiente, de tal forma que venha educar aos funcionários da instituição, no sentido de saberem quais são as práticas que estes mesmos funcionários podem praticar, podem desenvolver dentro da própria instituição, que visam, de certa forma, a proteção do meio ambiente. Acredito eu que a educação deve começar mesmo dentro da própria instituição e só assim irá transportar para a sociedade no seu todo. A instituição financeira em si deve ser um exemplo de proteção ao meio ambiente e transportar este mesmo exemplo, transmitir aos seus funcionários, que irão transmitir às pessoas fora. Relativamente às empresas e à sociedade no seu todo, acredito eu que a criação de financiamentos verdes, onde se estabeleçam lá requisitos ou benefícios a todos aqueles que obterem um certo financiamento com vista à realização de atividades ou projetos, por exemplo, que tem a ver com energias renováveis, a redução de impactos no meio ambiente, se estabelecer lá certos benefícios que podem ser usufruídos pelos empresários ou pelas empresas que pretendam a realização de determinada atividade que tenha um impacto significativo, um impacto positivo na redução dos danos que podem ser criados ou que vêm sendo criados pelas empresas, pela sociedade, ao meio ambiente. No que diz respeito às empresas, Anísio Chiotti defende que estas devem assumir uma postura responsável e proativa na proteção do meio ambiente, indo além do simples cumprimento mínimo da lei. Segundo o jurista, as empresas que adotam práticas sustentáveis demonstram compromisso com o futuro do país e contribuem para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde operam. Chiotti acrescenta que o respeito pelas normas ambientais deve ser visto como um investimento estratégico e não como um custo adicional, uma vez que empresas ambientalmente responsáveis tendem a ganhar maior confiança do mercado, dos financiadores e da sociedade em geral. Bom, em relação aos impactos positivos que a participação dos bancos pode trazer à sociedade em si, também como das empresas ou mesmo ao próprio banco, ao apoiar iniciativas que visam a proteção do meio ambiente, diria eu que os próprios impactos positivos são verificados pela própria instituição financeira, por questões que têm a ver com a reputação da própria instituição. Nós sabemos que a atividade bancária é uma atividade que o nome da instituição financeira, quanto estiver mais visível positivamente, esta mesma instituição financeira coloca-se numa posição estratégica em termos reputacionais, é bem vista pelos investidores nacionais, assim também como pelos investidores internacionais, algumas ONGs e alguns investidores que procuram por uma instituição que preocupa-se com o meio ambiente, que é para desenvolver o seu negócio. Portanto, isto pode, de certa forma, atrair investidores de forma resumida à instituição financeira, de tal forma que estes mesmos investidores podem pretender realizar ou ter alguma relação de negócio com
com esta mesma instituição bancária, instituição financeira. Relativamente às empresas e à sociedade no seu todo, isto traz um benefício positivo à sociedade, porque a geração atual pode beneficiar-se através de um ambiente saudável, livre da poluição, livre de todos os atos que visam degradar o meio ambiente, proporcionando, de certa forma, uma qualidade de vida melhor à comunidade. A participação ativa dos bancos na preservação do meio ambiente pode gerar impactos positivos significativos, como a promoção de projetos verdes, o incentivo à inovação sustentável e o fortalecimento de uma economia mais equilibrada e resiliente. Para o jurista, quando os bancos priorizam financiamentos sustentáveis, contribuem diretamente para a redução da poluição, a conservação dos recursos naturais e a promoção de modelos de desenvolvimento que respeitam os limites ambientais. Por fim, Anísio Chiota recorda que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva que cabe a todos os cidadãos, incluindo as empresas e as instituições financeiras. O jurista destaca que a Constituição da República consagra o direito de todos os moçambicanos a viverem num ambiente saudável e equilibrado, impondo simultaneamente o dever de o proteger. Essa questão depende mais do setor de atividade em que esta mesma empresa está inserida. Há setores de atividade que demandam uma atuação mais rigorosa por parte das empresas no sentido de proteção do meio ambiente. Mas na sua generalidade, começando mesmo por uma abordagem mais generalística, o dever de proteção ao meio ambiente cabe a todos nós, a todos os setores da empresa. Esta é uma responsabilidade de todos nós, uma vez que a própria Constituição da República de Moçambique vem estabelecer o direito de todos terem conviverem num ambiente saudável, e é da responsabilidade de todos nós esta proteção do meio ambiente, inclusive das empresas no seu todo. O que pode acontecer é que conforme eu já vinha referindo, consoante a atividade que é desenvolvida pela empresa, pode-se exigir que esta tome atitudes mais rigorosas. Mas no seu todo, acredito que as empresas, no âmbito do seu compliance, posso assim dizer, compliance laboral, na criação dos instrumentos de regulamentação coletiva dos colaboradores, assim também como na criação das políticas, dos manuais que vão dirigir aquilo que será o funcionamento, ou vão determinar aquilo que será o funcionamento da instituição, a relação que os colaboradores terão com a empresa. Deve-se incluir lá políticas que devem ser respeitadas pelos colaboradores relativamente à proteção ao meio ambiente, desde as questões mais simples, como, por exemplo, onde depositar o lixo, como separar, por exemplo, o lixo, onde pode-se deitar e não se pode deitar este mesmo lixo. Mas também pode-se criar, dentro da própria instituição, formações contínuas, políticas que determinam que a instituição tem uma obrigação, ainda que seja anual ou semestral, que venha educar os colaboradores relativamente aos seus comportamentos face ao meio ambiente, isto é, criar mecanismos, políticas de compliance laboral que venham educar aos colaboradores relativamente à proteção ao meio ambiente. E que o envolvimento responsável das instituições financeiras e das empresas é fundamental para garantir a efetivação desse direito constitucional e assegurar um desenvolvimento sustentável para gerações presentes e futuras. O jurista Anísio Chiota lhe fez perceber que, afinal de contas, a inclusão das instituições financeiras na preservação do meio ambiente
é imperiosa e também vos fez perceber que não é somente papel das instituições financeiras, mas também de todos como moçambicanos, porque afinal de contas devemos cuidar sempre do meio ambiente para que possamos residir num meio saudável. Encerrou-se o programa Ecovisão da edição de hoje, num dia em que estivemos a falar da inclusão das instituições financeiras na preservação do meio ambiente. Mas atenção, não encerrou-se a programação da XM Channel. Assim sendo, convido-lhe a acompanhar a rubrica Janela Verde. Fique bem. Tráfico de animais silvestres são grandes ameaças à fauna do nosso país. Espécies como aves, répteis e primatas são retiradas dos seus habitats naturais, muitas vezes de forma ilegal, colocando em risco a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, animais capturados e vendidos como bichos de estimação sofrem maus tratos e têm grandes chances de morrer fora do seu ambiente natural. Todos podemos contribuir para proteger esses animais, evitar comprar animais silvestres, apoiar santuários e reservas naturais e denunciar práticas de tráfico ou maus tratos são atitudes que ajudam a preservar a fauna local. Informar familiares e amigos sobre os riscos de captura de animais silvestres também fortalece a consistência ambiental na comunidade. Informar familiares e amigos sobre os riscos de captura de animais silvestres também fortalece a consciência ambiental na comunidade. Proteger a fauna é proteger a vida no planeta. Cada espécie tem um papel importante no equilíbrio da natureza. A sua preservação garante ecossistemas saudáveis e recursos naturais para gerações futuras. Ao respeitar os animais silvestres, estamos a garantir um ambiente mais seguro, sustentável e equilibrado para todos.